Ô, João, traz essa informação da Daniela Lima, querido. Pitoli, tem uma informação aqui do blog da Daniela Lima, lá na Globo News, dizendo o seguinte, que apesar do discurso público que deu a lógica no resultado desastroso da análise de vetos do presidente Lula e de seu antecessor Jair Bolsonaro pelo Congresso na última terça-feira, nos bastidores, aliados do governo externam irritação e cobram um freio de arrumação na relação com o Planalto e os partidos aliados. Siglas como União Brasil, Republicanos e MDB, que têm ministros no governo, foram decisivas para impor derrotas importantes a Lula. Em resumo, a maioria das pautas que o Planalto pediu a manutenção do veto foi derrubada, e as que o governo queria derrotar, como a decisão de Bolsonaro de acabar com a punição da divulgação de fake news em massa durante as eleições, foram abençoadas pelo Congresso. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizem que o resultado já era esperado, dada a desorganização do governo na articulação política. Elementos primários no manejo das relações com o Congresso têm sido deixados de lado. Em votações importantes, é comum escalar ministros para irem ao plenário, fazer corpo a corpo com deputados e senadores, ou usar a possibilidade de exonerar temporariamente, apenas para a votação dos vetos, ministros que tenham mandato na Câmara ou no Senado. Nada disso foi feito, de fato. E mais, os suplentes de alguns desses ministros votaram contra o governo. Um dos líderes de Lula no Congresso indagou a Daniela Lima o seguinte: de que adianta ter ministro no governo de partido que não segue o governo? E esse mesmo líder do presidente Lula no Congresso segue dizendo o seguinte, abre aspas, e não havia militância ativa nem do PT no plenário. Ligamos para todos os ministros para pedir ajuda aos partidos aliados. Nenhum deles correspondeu a votos no plenário, fecha aspas. Nos bastidores, a base aliada trata o resultado como um fracasso e cobra um freio de arrumação. As conversas sobre uma reforma ministerial voltam a rondar o governo e um pedido de reunião emergencial com Lula, Alexandre Padilha e Rui Costa foi disparado. A oposição, por óbvio, celebra. O governo está decaindo rapidamente, não tem projeto nem rumo. E o Fernando Haddad não tem mais coelho para tirar da cartola. Isso quem diz é Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso. E ele segue dizendo que o Congresso espelha o que pensa a sociedade. E isso ficou claro na votação no Congresso Nacional. Pitoli. Obrigado, João. Emílio Bogo derreteu, hein? Acabou. Vamos pensar o seguinte, ó. 3 situações são vitais para a manutenção de um governo. Nós teremos hoje os 3 pilares comprometidos. Apoio popular. Tem hoje? Nunca teve. Certo? A economia pujante. Como é que está hoje? Dando vontade de chorar quando vai no mercado. E o Congresso apoiando. Não tem grana. Acabou. Para mim é só uma questão de marcar a hora. Acabou. Derreteu. Mas não podemos esquecer que o Ronaldinho está no banco. Eles já disseram que vão judicializar essas questões no Supremo. Então, time que joga com o Ronaldinho no banco, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, porque né, o cara entra, ele rebenta, ele destrói o jogo, né? Difícil segurar o cara. Mas o Ronaldinho ainda segue as regras, né? O Ronaldinho dele é meio Ronaldinho malvadão. Ronaldinho malvadão. Né? Não segue as regras. Né? Sai o lateral escambau. Não, aqui... Cobra o lateral com o pé. É o árbitro que fala. 1-0 para nós. Usa a plaquinha lá de publicidade de tabela. Né? O cara vai cada coisa, malvadão. Não, aquela história do árbitro. 1-0 para nós. Vai lá, bola é nossa. Bola é nossa. Bola é nossa. Emiliano, esse governo derreteu? Pitoli, tem mais um fator, né? Eu diria que são 4 fatores. Além do fator econômico, político e o fator aí do apoio popular, ou falta de apoio popular, tem o fator do vice desejoso em assumir. E o Lula, ele tem um expert em assumir como titular, né? Que é o Alckmin. E, Pitoli, eu acho que enquanto o governo conseguir mascarar a situação econômica, ele vai levando, só que está aumentando o endividamento público. Até quando o governo vai conseguir levar essa situação econômica empurrando com a barriga, não se sabe. O que se sabe é que é muito tempo ainda, 2 anos e meio, para um governo ficar se arrastando. E a imagem desse governo, Pitoli, é o que aconteceu ontem. Você está falando da Daniela Lima, mas eu mandei uma foto aí para o Edson que reflete exatamente a imagem do governo. É a foto do senador Randolfo Rodrigues. Então, eu ia pedir para o edição só colocar essa imagem. Tá no ar. Tá no ar, né?
Então, a imagem dele é a cara da derrota do governo, né? Agora, o que esse governo vai esperar em termos de articulação política, tendo como líder do governo na Câmara o capitão Cueca e como líder do governo no Senado o senador Randolfo Rodrigues? Não dá para esperar nada, né? Esses aí são o melhor que eles têm para articular a política. Tá difícil, né? Porque esses dois aí são radicais e são muito mal vistos pelos demais parlamentares. Ninguém senta para conversar com eles. Imagina o Randolph chorando em casa. Deve ser insuportável, hein? Pitoli. Esgoelando, batendo o pezinho. Deve ser insuportável. Quando o PT e o Lula, quando eles assumiram o governo, eles pegaram uma maré alta deixada pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro. Sim. A festa tá acabando. O salgadinho tá acabando. A mesma sorte que Lula teve com o Fernando Henrique. Lembra quando a gente era moleque, você ia nas festinhas? Puta, eu vou comer um salgadinho, um docinho. Vai acabando o salgadinho, o docinho. Você olha um, olha pro outro e fala, ó, acho que tá na hora de ir embora, hein? Tem um amigo... A festa tá acabando. Bogo, tem um amigo meu, faz tempo que eu não vejo, é de São Paulo. Mão de vaca, Emílio, mas mão de vaca, Emilhão. Mas imagina um cara mão de vaca. Aí ele fazia aniversário, né? Chamava lá 15 amiguinhos da escola, aquelas coisas todas. A gente era moleque. Aí ele comprava salgadinho. Imagina o seguinte, 15 moleque na fase de adolescência ali. Você come pé de mesa, come a porta, come a maçaneta, você come qualquer coisa. Jogar um ketchup então, você come... Né? Ele comprava tipo assim, 15 moleque, comprava 50 salgadinhos. Acabava, ele falava assim, olha, deu certinho. Olha, deu certinho, acabou o salgadinho, todo mundo embora. Ele fala, olha, que impressionante, deu certinho. Só que essa conta não está fechando para o governo mais, né? Exato. Porque acabou o salgadinho. Deu erradinho. Deu erradinho para eles. Mas vamos lá.